Olá pessoal, tudo bem? A gente vai fazer aqui hoje só 2 exercícios de Enem vestibulares, porque essa semana vocês estão fazendo prova, então foi pedido que a gente desse uma desacelerada, ok? Vou ler aqui com vocês os exercícios 9 e 10, ok? Da página 53. Vamos lá, então, o 9. A figura ao lado ilustra uma pessoa de altura H posicionada diante de um espelho plano, fixado em uma parede inclinada de um ângulo θ em relação ao solo. Supondo-se conhecida a distância d entre o topo da cabeça da pessoa e o espelho, e desprezando-se a distância entre seus olhos e o topo de sua cabeça, determine a ele que é o comprimento mínimo L do espelho para que a pessoa possa se ver por inteiro, o valor de L para o caso particular em que θ igual a 90 graus e a distância y entre a borda inferior do espelho e o solo na situação do item B. Bom, o que acontece é o seguinte, como ele não pede que a resposta do item A de nenhum outro item seja em função dessa distância D, tá? Em nenhum momento ele faz essa exigência, então eu tenho como referência principal a altura da pessoa. Então, a gente pode ignorar completamente essa informação da distância D que ele está do espelho, porque na verdade não importa a distância que você esteja de qualquer espelho, tá? O tamanho que ele tem que ter para que você possa se ver por inteiro tem uma regra básica para você achar isso, tá? No caso, como está inclinado, vai fazer uma pequena diferença. Mas nos itens B e C, você nem precisava ter calculado o item A para saber, tá? Então, olha só, o que acontece? Nessa situação, então, eu tenho a pessoa aqui, tem uma altura H. E aí eu tenho um espelho aqui. Para essa pessoa se ver por inteiro, o que vai acontecer? O reflexo dela vai estar mais ou menos aqui assim, tá? O que acontece? O que ela está vendo no espelho, na verdade, é uma projeção dessa parte aqui. Vou fazer de outra cor. Dessa parte aqui dela, ó, que é uma altura que eu vou dar o nome de Hzinho, tá? E por semelhança de triângulos, a gente percebe que esse ângulo aqui também é o mesmo ângulo θ que está aqui, ó. Tá? Vou tentar provar para vocês rapidinho aqui, ó. Então, se esse é θ, esse aqui eu fiz perpendicular a 90 graus, esse é 90 menos θ. Bom, se aqui eu tracei uma reta que é perpendicular, tá? A essa daqui, tá? Vou fazer de outra cor para facilitar. Se eu quis traçar uma reta aqui que é perpendicular, esse ângulo aqui é 90, então se esse é 90 menos θ, este cara aqui é θ. Bom, mas este e este, ó, são alternos internos, então ele também tem o valor de θ. Então o que eu fiz aqui? Bom, como esse H grande aqui, ó, esse cara, vamos lá, esse cara é a hipotenusa, e aqui eu tenho o ângulo θ, esse Hzinho é oposto ao θ, então seno de θ é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Então, vou fazer lá. Seno do ângulo θ é igual ao cateto oposto, que é o Hzinho, sobre a hipotenusa, que é o Hzão. Bom, aí eu faço o seguinte. Hzinho, vamos lá, Hzinho igual a Hzão vezes o seno de θ. Beleza. Mas aí ele quer saber a altura que o espelho tem que ter, né? O tamanho L do espelho. Só que uma coisa eu já sei. Eu já sei que para qualquer espelho, para que uma coisa de determinada altura Hzinho se ver por inteiro, esse espelho tem que ter metade da altura H no mínimo. Então, daqui eu posso tirar que se eu dividir, deixa eu fazer diferente aqui, se eu dividir tudo por 2, se eu dividir os dois lados por 2, esse cara aqui, ó, esse cara aqui vai ser o tamanho L, tá? Então, o que fica?
a resposta fica L é igual a H sobre 2 seno de θ. Isso aqui não tem uma resposta direta, né? Essa é a resposta do item A, porque eu não sei qual é esse ângulo θ. Né? Então, essa é a resposta do item A. Se você for olhar a resolução do SAS, você vai ver uma resolução completamente exagerada e bizarra, e ele chega exatamente na mesma resposta. Por quê? O SAS colocou esse exercício, mas eles mesmos esqueceram de que a distância que você dá do espelho não interessa. O espelho tem que ter. Tá? Então eles fazem uma conta absurda usando o D como um parâmetro, mas depois o D some da conta e sobra só isso. Bom, aí no B fica muito fácil, porque no B, se o ângulo for de 90 graus, o seno de θ vai dar 1. Como é de se esperar, porque normalmente a gente olha o espelho, né, na nossa frente, a 90 graus em relação ao chão. Então, o L vai ser H sobre 2 vezes seno de θ, né? Só que o seno de θ é o próprio 1, né? Então, no lugar de seno de θ eu vou colocar 1. Então, a resposta vai ser L igual a H sobre 2 vezes 1, que é H sobre 2, que é exatamente o que tem que acontecer. Deixa eu só voltar aqui para ver se eu tinha colocado item B. Tinha. Então, é exatamente isso que tem que acontecer quando eu tenho um espelho, tá? E eu quero poder me ver inteiro no espelho, tá? Bom, aí no item C, ele facilitou demais a nossa vida. Por quê? Porque ele disse que a altura H ela é a mesma da cabeça até o chão e dos olhos até o chão. Tá? É a mesma, é igual. Então, o que acontece? Vai ser a mesma resposta. Tá? Então, o que ele chama aí de altura y, tá? Vai ser exatamente igual ao tamanho L, tá? Que é h sobre 2 também. Se fosse diferente a distância dos olhos ao chão e da cabeça ao chão, como é, né? Isso aqui seria diferente. Isso aqui seria metade da distância dos olhos ao chão e não da cabeça até o chão. Tá bom? Bom, esse foi o exercício 9. Vamos para o 10. Um esportista próximo à borda de uma piscina, com os olhos 2 metros acima do nível da água, observa simultaneamente um objeto e a imagem desse objeto refletida na água, como indica a figura. Ele não mostra o objeto, mas ele mostra aqui os raios, né? A distância do objeto ao esportista vale aproximadamente. Então, o desenho é isso aqui, né? O cara tá, vou simplificar, o cara tá a 2 metros da água, certo? E aí ele vê um objeto aqui, e aí ele consegue ver também o reflexo desse objeto aqui, né? Então, o que acontece? Se ele está a 2 metros do nível da água, então quer dizer que o, o objeto, se ele está vendo exatamente no nível dos olhos dele, tá? Porque o primeiro que está aí na imagem do livro é uma reta paralela ao nível da água, tá? Aí a outra, formando um ângulo alfa aqui, vem do reflexo. Então eu sei que o objeto está a 2 metros da água e o reflexo também está a 2 metros do nível da água, somando um total aqui de 4 metros. Beleza? Então vamos simplificar aqui um pouquinho o desenho para vocês verem. Então o que eu tenho aqui é o ângulo alfa. Aqui eu tenho 4 metros. Essa distância aqui eu não sei. Ele dá um nome? Não. Vou chamar de cateto adjacente ao ângulo. Tá? Esse cara aqui é o cateto oposto. O que eu vou fazer então? Ele deu na imagem o seno e o cosseno do ângulo. Ok? O seno 0,45 e o cosseno 0,9. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar, como ele deu seno e cosseno, eu vou usar a fórmula da tangente. Então, de alfa é o seno sobre o cosseno, né? Seno de alfa sobre o cosseno
de alfa. Ok? Bom, o seno do alfa... perdão, deixa eu voltar. Eu ia fazer uma coisa, mas eu resolvi fazer igual que eu tinha feito aqui. Só que a tangente do alfa também pode ser calculada como cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? Então, substitui tudo. Então, no lugar do seno do alfa, eu coloco 0,45. No lugar do cosseno, eu coloco 0,9. Aí, no lugar do cateto oposto, eu coloco 4, que é o cateto oposto ao ângulo. Eu volto lá para vocês verem já. Que é 4 metros, que é a altura do objeto à imagem dele. E aí o cateto adjacente, que é o que eu quero descobrir, que é a distância dos olhos do cara até o objeto. Agora vamos voltar lá só para vocês verem o desenho. Aqui, ó. Então, lembra a distância dos olhos do cara até o objeto, que é o que eu quero saber, tá? E aí, o que eu tenho então? O cateto oposto é 4 metros. O cateto adjacente é o que eu quero saber. Então, vamos voltar lá. Bom, aqui, o que eu vou fazer? Se eu dividir aqui ambos por 0,45, por 0,45, divide em cima e embaixo por 0,45. Parece esquisito, mas o que vai acontecer? Aqui embaixo vai sobrar um 2. O de baixo é o dobro do de cima, certo? Então, o que vai ficar? Meio igual a C, ó, a 4 sobre CA. Aí eu multiplico em cruz. Multiplicando em cruz, o que vai acontecer? CA é igual a 4 vezes 2. Então, o cateto adjacente é igual a 8 metros. Ok? Se eu não me engano, a resolução do SAS também está um pouco mais complicada do que a minha. Tá? Essa aqui deu, então, a alternativa D, que é a correta. Beleza? Por hoje é só. Fechamos aí 2 exercícios de Enem vestibulares. Qualquer dúvida, pode mandar para mim. Até mais, gente.